Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou conversar com vocês, falando, né, minha experiência com essas fórmulas, que são as fórmulas que o meu filho já tomou. E eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês qual foi a nossa experiência. Mas antes eu quero resumir um pouquinho de tudo que aconteceu. Meu filho nasceu de parto prematuro, nasceu de 35 semanas, ele estava com restrição de crescimento, então o médico a gente precisou antecipar o parto e ele era pequeno para a idade gestacional, ele era um bebê pig. Então ele ficou 22 dias internado na UTI, precisou ficar, né, para ter um acompanhamento. E nesses 22 dias ele ficou tomando fórmula lá, então quando veio para casa, eu acabei tendo uma dificuldade de conseguir fazer o aleitamento materno, né, de conseguir amamentar. Então, devido a isso, meu filho precisou utilizar as fórmulas. Então, vou contar para vocês agora como que foi a nossa experiência. Bom, lá do hospital, pelo fato dele ser prematuro, dele ter nascido prematuro, ele teve acompanhamento com fone e tal, e ela explicou que ele tinha um padrão de sucção imaturo ainda. Então ele saiu do hospital tomando o NAN-AR, que é o anti-refluxo. Não que ele tivesse refluxo, mas por ele ser AR é uma fórmula um pouco mais grossinha, né, mais consistente. Então ia ajudar ele para ele não se engasgar devido ao padrão imaturo de sucção. Bom, no tempo que ele ficou no hospital, ele ficou 22 dias, ele tomou essa. E também quando ele veio para casa, ele continuou tomando essa. Porém, ele começou a ficar muito irritado, muito constipado, ele não conseguia fazer cocô. E aí eu achei melhor trocar. Aí eu fiquei preocupada e tal, nervosa, eu achei melhor trocar. Aí troquei, né? Depois, a primeira que ele utilizou foi essa, não AR, anti-refluxo. Aí, como ele ficou constipado, eu pesquisando, não cheguei aí no pediatra, tá, gente? A troca foi por minha conta mesmo, mas eu aconselho vocês sempre a irem ao pediatra antes. Como ele estava com dificuldade, né, para fazer cocô, então eu procurei um que ajudasse, que facilitasse. E aí eu vi esse daqui, Nanconfor, pesquisando na internet, falando que ele era muito bom, que ajudava o intestino do bebê e tudo mais. Então eu comprei essa Nanconfor. De início ficou ok, só que aí ele começou a fazer o cocô líquido, assim, um pouco líquido, sabe? Na minha cabeça era uma diarreia, digamos assim. E meio esverdeado também. Só que aí depois que eu fui saber, né, perguntando ao pediatra e tal, e ele falou que era normal. E ele chorava bastante também para fazer cocô, tipo como se ele tivesse com uma cólica. Aí depois fazia, não, mas não, ele não chorava porque estava duro, ele chorava como se fosse uma cólica da dor de barriga, vamos dizer assim. Aí eu não, também com medo, meu Deus, então vou trocar. Então essa foi a experiência com o Nanconfor de início. Depois eu comprei uma lata pequena, porque também estava em período de teste, né? Então eu comprei essa pequena da Aptamil. Eu acho que eu deveria ter insistido mais, eu comprei só essa e não comprei mais e não insisti, então eu não sei se eu posso dizer, assim, uma experiência real com ela, porque tanto o Nanconfor quanto o NAN-AR, eu usei mais de uma lata dessa de 800 gramas, então aí você já dá para ter uma noção real de como seu bebê, né, se comportou com aquela fórmula. Bom, aí depois de utilizar o Nanconfor por algumas latas, eu optei por testar o Aptamil. Esse daqui é Aptamil Premium. E também não fluiu. O meu filho, né, ele tem uma certa dificuldade, não assim dificuldade, mas ele não vai todos os dias, não faz cocô todos os dias, então ele fica muito irritado quando ele não faz e tal. E esse daqui também eu achei que prendeu ele ficou 2 dias sem fazer cocô, né, e aí ficava muito irritado, chorando muito e tal. Eu acabei fazendo o quê? Voltando para o Nanconfor, que é esse aqui, que como eu disse, ajuda a fazer cocô, né?
Bom, aí, o que aconteceu? Eu tô ainda até hoje, né, dando a ele Nan-Comfort, já tomou, é que ele tá tomando mais tempo essa daqui. Aí agora eu vou dizer sobre a Nan-Comfort. A primeira experiência foi aquela do cocô meio ralinho, com uma cor esverdeada, eu troquei e tal. Aí agora, voltando novamente para ele, o cocô dele já deu uma equilibrada, já ficou tipo pastorzinho direitinho, amarelinho. Porém, também ele continua não fazendo todos os dias, ele não faz todos os dias, ele faz dia sim, dia não. Só que essa semana até estive no pediatra, eu acredito, o pediatra também, avaliando ele, que ele tenha enjoado dessa fórmula, gente. Olha a situação da mãe. Ele tá deixando o leite, né? Ele não tá tomando a mamadeira toda, não tá tomando o volume todo. E então a gente acredita, diante da avaliação, não tem nenhum outro sintoma e tal, então a gente acredita que tenha sido isso, que ele tenha enjoado dessa Nan-Comfort. E aí o médico me passou o Aptamil, só que em vez do prêmio, o Profutura, que também é para ajudar, né, facilitar o bebê a evacuar. Então é isso, né, minha experiência com todas essas três, das três, a que ele ficou melhor foi a Nan-Comfort. Aqui ele ficou melhor. Porém, agora ele enjoou e também ele tá com muito. Eu já disse muitos gases. Gente, muito, tadinho, o bichinho sofre real. Ele não tem cólica, mas gases ele tem muito. Eu já conversei com o pediatra, ele fala que é normal, enfim. Então, é isso. Então, gente, essa foi a minha experiência com essas três latas, com essas três fórmulas, né, diferente. Eu vou comprar, ainda não acabou a Nan-Comfort que ele tá usando, então tô esperando terminar para eu comprar o Aptamil Pro Futura. E vou ver como que ele vai se adaptar, né, como que vai ser, e também depois eu venho aqui para contar para vocês. Então é isso, resumidamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber algo mais, comenta aí nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida. Se eu puder tirar a sua dúvida, eu vou estar falando aqui. Beleza? É isso.